A interferência de facções criminosas nas eleições municipais do Brasil é um alerta gravíssimo que transcende qualquer debate político partidário. O caso de João Dias, no Rio Grande do Norte, é um retrato assustador de como o crime organizado está corroendo as instituições democráticas em pequenas cidades do interior, onde o controle social é mais fácil e a fiscalização, muitas vezes, ineficiente. A morte do prefeito Francisco Damião de Oliveira, o Marcelo, não é apenas um crime bárbaro, é um atentado direto contra a democracia. A penetração do primeiro comando da capital, PCC, em estruturas políticas locais, mostra que o problema já extrapolou os limites do tráfico de drogas. Hoje, as facções não querem apenas vender entorpecentes. Elas buscam poder político, influência administrativa e acesso direto ao dinheiro público. Em João Dias, ficou evidente que as decisões municipais já estavam sendo manipuladas, muito antes da eleição. O relato de que Marcelo foi forçado a renunciar, sendo substituído pela irmã de um traficante, mostra que os criminosos estavam de fato no comando da prefeitura. Esse domínio criminoso se sustenta na lógica do poder e do dinheiro. A promessa de 500 mil reais a um prefeito para que ele saísse do cargo escancara o quanto o tráfico está disposto a investir para manter controle sobre regiões estratégicas. Não por acaso, como ressaltou o secretário nacional de Segurança Pública, as prefeituras são fontes de receitas volumosas, especialmente vindas de repasses federais. Para facções, controlar esses cofres públicos é tão lucrativo quanto o tráfico. A naturalização dessa presença criminosa é um dos aspectos mais preocupantes do caso. Em vídeos de campanha, criminosos condenados por tráfico internacional aparecem promovendo suas irmãs como candidatas. Isso só acontece porque há um ambiente de impunidade, de silêncio e de medo, onde parte da população se cala diante de ameaças, enquanto outra parte pode até enxergar essas figuras como benfeitoras. Quando uma prefeita dedica sua posse aos irmãos traficantes mortos, é sinal de que a distorção ética já contaminou profundamente o cenário político. O relatório sigiloso ao qual o Fantástico teve acesso revela que o caso de João Dias não é isolado. Pelo menos 42 cidades sofreram tentativas de interferência eleitoral por parte de facções criminosas. Em São Paulo, o PCC teria injetado cerca de 8 bilhões de dólares em campanhas políticas. É um dado estarrecedor que confirma o avanço de uma nova fase do crime organizado no Brasil, a da narcopolítica. O modus operandi das facções segue uma lógica empresarial. Investem pesado em campanhas, instalam aliados no poder e colhem os frutos por meio de contratos públicos, desvio de recursos e lavagem de dinheiro. A prática de colocar familiares ou pessoas de confiança como candidatos, como foi o caso de Damária Jacome, é uma forma de manter o controle mesmo à distância. Essa infiltração política, disfarçada de representatividade local, precisa ser combatida com inteligência e coragem. As investigações revelam que, mesmo antes da renúncia de Marcelo, a cidade já era gerida, na prática, pelos irmãos traficantes. Essa é uma evidência clara de um estado paralelo, onde decisões administrativas, políticas e até mesmo de segurança são tomadas por criminosos. O mais assustador é perceber que essas facções já se articulam para montar verdadeiras estruturas de poder institucionalizadas, com base eleitoral, grupo armado e até suporte religioso, como apontam os áudios interceptados. O assassinato de Marcelo e de seu pai foi mais do que uma execução. Foi a queima de um arquivo vivo que ameaçava expor os bastidores dessa rede de corrupção e violência. Marcelo havia retomado o cargo por decisão judicial,
após uma anulação de sua renúncia forçada, e, segundo os delegados, vinha colaborando com as investigações, fornecendo informações sobre os irmãos Jacome. A facção, ao perceber a ameaça, reagiu com brutalidade. Os detalhes do crime indicam premeditação e logística dignas de uma operação militar. O uso de um sítio da família Jacome como base de preparação, a vigilância sobre os hábitos da vítima e a escolha de um momento vulnerável para o ataque, uma visita à barbearia, mostram que não foi um ato impulsivo, mas uma missão planejada. A própria ideia de realizar o assassinato durante um culto evangélico, descartada por respeito a Deus, revela a perversidade da lógica faccionada. O crime tem limites apenas simbólicos, e não legais ou morais. O desaparecimento de Damária e sua irmã Leidiane, ambas com mandados de prisão, é outro indicativo da fragilidade do sistema de justiça penal. A ausência de respostas rápidas e efetivas contribui para o fortalecimento das facções. A cidade segue em clima de tensão, agora governada pela viúva do prefeito assassinado. O poder político virou um campo minado, onde alianças e traições custam vidas. Esse tipo de domínio não acontece apenas por ação das facções, mas também por omissão do Estado. O interior do país, em especial pequenas cidades como João Dias, muitas vezes é ignorado por políticas de segurança pública mais robustas. A ausência do poder estatal real, justiça, polícia, fiscalização, abre espaço para que criminosos se instalem como autoridade paralela. E quando isso acontece, é muito difícil desalojá-los. Por isso, é fundamental que as eleições municipais de 2024 sejam vigiadas com extremo rigor. A presença de facções nas campanhas eleitorais precisa ser identificada desde os primeiros sinais com investigação de financiamentos, vínculos familiares e movimentações suspeitas. O Brasil não pode permitir que se consolide um sistema político à base do medo, da violência e da chantagem. João Dias é um símbolo de alerta, um aviso de que a democracia, quando desprotegida, pode ser sequestrada por interesses escusos. O caso precisa ser tratado como exemplo do que não pode se repetir. O combate ao crime organizado deve ir além do tráfico. Precisa incluir ações firmes contra a sua atuação política, econômica e social. Essa realidade exige não só a atuação da polícia, mas também de toda a sociedade civil. É preciso que haja mecanismos eficazes para proteger candidatos ameaçados, garantir eleições limpas e fortalecer instituições locais. O Brasil precisa enfrentar essa nova forma de ameaça democrática com a mesma urgência com que combate o tráfico de drogas e a corrupção sistêmica. O brutal assassinato do prefeito de João Dias, RN, Marcelo Oliveira, e de seu pai, Sandy Alves de Oliveira, em agosto de 2024, revela uma preocupante interseção entre política, crime organizado e instituições religiosas no Brasil. O crime ocorrido durante uma visita de campanha foi resultado de um plano meticulosamente arquitetado por figuras políticas locais, incluindo a então vice-prefeita Damária Jacome e sua irmã, a vereadora Leidiane Jacome, ambas atualmente foragidas. A participação de um pastor na logística do assassinato, fornecendo informações cruciais sobre a localização das vítimas, destaca a complexidade e a audácia dos envolvidos. A escolha de um culto religioso como possível cenário para o crime, posteriormente descartada, indica a disposição dos conspiradores em explorar momentos de vulnerabilidade para alcançar seus objetivos. Este caso não é um incidente isolado, mas sim um reflexo de uma tendência alarmante. A infiltração de organizações criminosas nas estruturas políticas municipais. A disputa pelo controle de prefeituras, especialmente em cidades pequenas e com recursos limitados,
torna-se um objetivo estratégico para facções que buscam expandir sua influência e garantir impunidade. A renúncia de Marcelo Oliveira, em 2021, supostamente sob coação, seguida de sua retomada ao cargo por decisão judicial, evidencia a fragilidade das instituições locais diante de pressões criminosas. A subsequente tentativa de assassinato em 2022 e, finalmente, sua morte em 2024 demonstram a escalada de violência e a incapacidade do Estado em proteger seus representantes eleitos. A resposta das autoridades, embora tenha resultado em algumas prisões, incluindo a de um dos executores em Mossoró, ainda é insuficiente diante da magnitude do problema. A permanência de figuras-chave foragidas e a continuidade das investigações indicam que a justiça ainda está longe de ser plenamente alcançada. O envolvimento de líderes religiosos em atividades criminosas, como evidenciado neste caso, levanta questões sobre a necessidade de maior vigilância e regulamentação das instituições religiosas, que, em alguns contextos, podem ser cooptadas para fins ilícitos. A situação em João Dias serve como um alerta para o país. A democracia está em risco quando o crime organizado se infiltra nas estruturas de poder. É imperativo que haja uma resposta coordenada e eficaz das autoridades federais, estaduais e municipais para restaurar a ordem, garantir a segurança dos representantes eleitos e proteger os princípios democráticos. A sociedade civil também desempenha um papel crucial nesse processo, exigindo transparência, responsabilização e reformas estruturais que fortaleçam as instituições e impeçam a repetição de tragédias como a ocorrida em João Dias. O que aconteceu em João Dias, no interior do Rio Grande do Norte, não é um caso isolado. É o retrato nu e cru de uma realidade que há muito tempo vem se desenhando nas sombras. O crime organizado não quer apenas controlar o tráfico de drogas ou movimentar milhões no mercado clandestino. Ele quer o poder institucional. E quando uma facção como o PCC resolve disputar território nas urnas, isso deveria soar como um alarme ensurdecedor para as autoridades brasileiras. A interferência em pelo menos 42 cidades nas últimas eleições municipais, segundo o relatório da Polícia Federal, mostra que essa infiltração não é pontual nem improvisada. É um projeto de poder em andamento, com estratégia, investimento e método. Em João Dias, a operação foi milimetricamente calculada. Um prefeito eleito foi coagido, renunciou.